Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Nosso devocional de hoje está aqui em Números 22, 28. Números capítulo 22, versículo 28. Antes de nós darmos sequência nesse devocional, lembre-se de curtir o vídeo, dar um joinha aí no vídeo, compartilhar o vídeo para amigos, nos ajude compartilhando esse vídeo e também se inscreva no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e você vai receber uma notificação todo dia quando nós postarmos esse devocional ou qualquer outro vídeo. Nosso canal sempre vai falar algo para o seu crescimento espiritual. Nós nunca vamos desconstruir a sua fé, pelo contrário, estamos aqui para construir a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Números capítulo 22, versículo 18, diz assim: Disse Balaão, versículo 28, estou lendo o 18, o 28. Aí disse a jumenta a Balaão, o que foi que eu fiz contra você? Por que é que você já me bateu 3 vezes? E ele respondeu, foi porque você caçoou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Então a jumenta disse a Balaão, por acaso não sou a sua jumenta em que você tem montado toda a sua vida? Será que tenho o costume de fazer isso com você? Não, respondeu ele. Aí o Senhor Deus fez com que Balaão visse o anjo que estava no caminho com uma espada na mão. Balaão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. E o anjo do Senhor disse, por que você bateu 3 vezes na jumenta? Uma lição muito grande eu aprendo aqui. Nós precisamos aprender quando recuar. Às vezes, nós não ouvimos a voz de Deus e damos ouvidos aos sentimentos e às emoções. Só que guarda uma coisa no teu coração. Sentimentos e emoções não te dão garantia de futuro. Isso mesmo. Sentimentos e emoções não te dão garantia de futuro. Ou seja, não garantem para você um futuro. Somente a voz de Deus tem garantia de futuro na sua vida. Olha que lição a gente aprende aqui. Primeiro, uma jumenta falando com um ser humano. Ele não se apavora, ele não se assusta. Aqui já está os primeiros sinais de algo que não é normal. É normal uma jumenta falar? Não. Então, muitas vezes, Deus está dando sinais para você que são diferentes e você não está percebendo. Os sinais estão aí e você não está vendo. Balaão não conseguiu ver que aquilo se tratava de um sinal diferente. Poxa, tem uma jumenta falando comigo, alguma coisa está acontecendo. Ele conversa com ela normalmente. E ela diz assim, olha, eu não sou a jumenta que você montou a sua vida inteira? Eu já te fiz isso alguma vez? E ele disse não. Então, aí está um outro sinal de que tinha alguma coisa que não estava certo. A jumenta nunca tinha tratado ele daquele jeito, como ele mesmo confirma. E ele está enfurecido, ele perde o controle, ele perde a inteligência emocional a ponto de falar que se ele tivesse uma espada, ele mataria a jumenta, ou seja, ele tomaria uma decisão errada. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas porque não ouvimos a voz de Deus? Porque estamos ouvindo a voz do homem, a voz do sentimento, a voz da emoção. E é perigoso quando você deixa de ouvir a voz de Deus e vai ouvir a voz dos seus sentimentos, a voz das suas emoções. Você vai seguir aquilo que é contrário, aquilo que está errado. Veja que Balaão não está enxergando que não era normal o que estava acontecendo. Tem muita gente
que pega caminhos errados porque estão seguindo sentimentos e emoções. E no final acabam pagando um preço muito caro, como Balaão pagou com a própria vida. Então, cuidado em não ficar dando ouvido à voz dos sentimentos e das emoções. Dê ouvido à palavra de Deus, dê ouvido àquilo que é certo. Tem coisas acontecendo e você não vê. Você não está apercebendo, você está dando ouvido à voz da rebeldia, você está dando ouvido à voz da rebelião, você está dando ouvido à voz das emoções, dos sentimentos, e isso vai te custar um preço caro. Eu conheci pessoas que provavelmente, é só Deus quem pode dizer ou não se a pessoa perdeu a salvação, mas pelos atos, provavelmente perderam a salvação. A Bíblia conta a história de um que provavelmente Salomão perdeu a salvação. Provavelmente. Por quê? Porque acabaram dando ouvidos aos sentimentos e dando ouvido às emoções. Cuidado. Tem algum sinal de que não está certo? Tem algum sinal de que está errado? Uma vez, um amigo meu, ele me ligou de uma cidade longe que ele mora, e ele disse assim, o meu pastor é um homem de Deus, é uma bênção, um homem de Deus, e ele fundou um ministério, Deus revelou, Deus mostrou para ele, foi fruto de oração, de clamor, e ele fundou um ministério, e nós estamos indo, minha família, nós estamos indo lá, o que o senhor acha? Eu falei assim para ele, cuidado, não dê ouvido aos sentimentos e às emoções. Não foi Deus que está aprovando isso. Deus não desmancha uma família para começar outra. Deus não desmancha uma família para começar outra. É igual o divórcio. Deus não acaba com uma família para fundar outra. Então, nós temos que tomar cuidado com os nossos sentimentos e com as nossas emoções. E ele foi. Passado um tempo, a vida dele começou a ficar amarrada, presa, as coisas não começaram a dar certo, família ficando doente, enfim, começou a sobrevir sobre ele muitas coisas negativas. E eu falei para ele, você não está vendo sinais? Eram sinais que Balaão não via. Tinha alguma coisa que estava normal e ele não via. Uma jumenta conversar com ele e ele não via. Eu falei, você não está vendo sinais? O seu pastor continua com a mesma roupa, o mesmo relógio, o mesmo carro, a mesma vida de sempre. Nada evoluiu. Pelo contrário, está andando para trás. Por quê? A mesma roupa envelhece, o mesmo relógio envelhece, o mesmo carro envelhece. Não existiu uma evolução, então você não está atento aos sinais. E a Bíblia é clara, os sinais seguirão aos que crerem, todos os tipos de sinais. Cuidado com os sinais. E porque ele deu ouvido à voz das emoções e dos sentimentos, ele pagou um preço caro. Foi então que ele voltou ao ministério, aonde ele batizou, aonde ele estava, onde o Espírito Santo tinha colocado ele. E ali ele pediu perdão. Pediu perdão para o pastor, por ter saído com o outro. O pastor perdoou, colocou as mãos sobre ele, abençoou a vida dele, e a vida dele começou a andar. A vida dele começou a melhorar. E ele aprendeu de uma forma dura que nós não podemos ouvir a voz das emoções e a voz dos sentimentos. A Bíblia conta histórias e histórias de pessoas que ouviram os sentimentos, as emoções e não a voz de Deus. Aconteceu com Sansão, uma pessoa separada por Deus, um nazireu, né, que deu ouvido às emoções, se envolveu com uma meretriz e pagou um preço caro a sua vida. Então,
ouça a voz de Deus. Uma outra lição que eu aprendo aqui. Qual foi o questionamento do anjo? Olha só, o anjo apareceu ali, Balaão se prostrou no chão e o anjo falou assim para ele: por que você bateu 3 vezes na jumenta? Eu vou parar por aqui porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Essa passagem bíblica aqui a gente tira lições e lições. O anjo está questionando ele, não porque ele estava indo por aquele caminho, mas por que ele bateu na jumenta. O animal tinha mais sensibilidade, porque não estava em pecado, para ver o próprio Deus e o anjo de Deus, enquanto ele não via. Segundo, o anjo questiona por que ele está maltratando um animal. Isso prova que o animal ele tem uma proteção por Deus. E Deus ele desagrada de quem maltrata os animais. O anjo vai questionar ele por que ele bateu 3 vezes na jumenta. Bom, enfim, é um assunto para um outro dia, para que esse vídeo não fique longo. Você está vendo como é bom a gente ler a Bíblia? Você está vendo como é bom a gente ler a palavra de Deus? A gente extrai dela lições e lições de vida. Nesse livro tem a resposta para tudo. Aqui contém a resposta para todas as suas perguntas. Leia a Bíblia e aprenda a ouvir a voz de Deus. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu entro na tua presença nesta manhã, no início desse dia, nesse devocional, e apresento a vida dessa pessoa. Que ela aprenda a ter sensibilidade, se comunicar com o Senhor, ter acesso àquilo que o Senhor quer para ela. Revela para ela os teus planos, os teus segredos. Meu Deus, tenha uma vida de intimidade e de comunhão conosco. Esse é o desejo do nosso coração. Só de nós estarmos aqui todos os dias nesse devocional, já é motivo de nós termos sede da tua palavra, da tua orientação. Continua nos guiando, continua revelando a tua palavra a nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Shalom. Deus te abençoe.